Vamos lá, 1 Reis capítulo 1, se você pode abrir a sua Bíblia, colocar-se de pé, e nós vamos meditar naquilo que esse texto diz. 1 Reis capítulo 1, eu vou ler apenas o verso 6. E nunca seu pai o tinha contrariado, dizendo: por que fizeste assim? E era ele também muito formoso de parecer. E Agi o tivera depois de Absalão. Está falando aqui de Adonias, filho de quem? De Davi, quarto filho de Davi. Hoje nós vamos olhar para Davi, para Adonias, mas para nós mesmos também. Senhor, nós temos Tua palavra aberta diante de nós. Ela é preciosa e poderosa, tal qual espada de dois gumes. Ela é suficiente, usada pelo Teu Espírito, para adentrar profundamente ao nosso coração e à nossa mente, discernindo os nossos propósitos. E nós rogamos que o Senhor o faça. Que assim como ela está aberta diante de nossos olhos, o nosso coração e a mente estejam abertos a receber a sua instrução. E nesta dependência nós oramos em nome de Cristo. Amém. Podem se assentar, irmãos. Então estamos falando sobre Davi e sobre Adonias, seu quarto filho. E o texto é bem contundente naquilo que ele fala. Mas eu vou primeiro falar do contexto histórico para que a gente possa entender o que esse texto está colocando diante de nós. Davi aqui já está nos seus últimos anos de vida, nos seus últimos períodos de vida. Ele já deve contar aqui com em torno de 70 anos, e a saúde dele está em realmente grande declínio. Diante da idade avançada dele, do rei, os servos providenciaram uma moça a fim de aquecê-lo durante a noite. Olhe para os 4 primeiros versos. Sendo, pois, o rei Davi já velho e entrado em dias, cobriram-no de roupas, porém não se aquecia. Então disseram-lhe os seus servos: busquem para o rei, meu senhor, uma moça virgem, que esteja perante o rei e tenha cuidado dele, e durma no seu seio, para que o rei, meu senhor, se aqueça. E buscaram por todos os templos de Israel uma moça formosa, e acharam Abisag, sunamita, e a trouxeram ao rei. E era a moça sobremaneira formosa, e tinha cuidado do rei e o servia, porém o rei não a conheceu. Aqui é Abisag. Ela é sunamita, ou seja, da família de Sunem, da tribo de Isacar. Ela não tornou-se esposa de Davi. Ela era sua cuidadora. O tempo da vida de Davi estava chegando ao fim. E essa foi a forma de aquecê-lo durante o frio da noite. Então esse é o contexto do que ocorre aqui com o quarto filho de Davi, que tem por nome Adonias. Em 2 Samuel, capítulo 3... versos 2 a 4, nós lemos assim: e a Davi nasceram filhos em Hebrom, e foi seu primogênito Aminon, de Ainoã, a Gisraelita, o seu segundo Quileabe, de Abigail, mulher de Nabal, o Carmelita, e o terceiro Absalão, filho de Maca, filho de Talmai, rei de Gessur, e o quarto Adonias, filho de Agi, e o quinto Cefatias, filho de Abital. Então, a Bíblia fala de Adonias, o quarto filho de Davi, quando ele era rei apenas ainda sobre Judá, e não sobre todo Israel. Muito pouco nós sabemos sobre Adonias. A única coisa que o verso 6 nos diz é que ele era também muito formoso de parecer. Parece que os filhos de Davi eram muito belos. Isso é falado de Absalão, isso é falado de Adonias, então dá a perceber isso. O que acontece aqui, historicamente, é que nesse tempo, provavelmente, Aminon, Absalão e Quileabe, os 3 primeiros filhos homens, já haviam morrido. Nós temos certeza que Aminon já havia morrido. Ele morreu pelas mãos de Absalão. Nós temos certeza que Absalão já tinha morrido. Ele foi morto na sua rebelião. Quileabe provavelmente também já havia morrido, porque literalmente Adonias é colocado aqui como aquele que tem o direito ao trono no seu pensamento. E diante da morte iminente do rei, eles perceberam que a vida de Davi não duraria muito. O que acontece então? Adonias, aqui como filho mais velho, ele decide isso: eu vou tomar, então eu vou suceder o reino do meu pai. Então no verso 5 é dito: então Adonias, filho de Agi, se levantou dizendo: eu reinarei.
preparou carros e cavaleiros e 50 homens que corressem diante dele. E a fim de cumprir isso, Adonias reuniu algumas autoridades, ou alguns homens poderosos do reino. O verso 7 vai dizer assim: e tinha entendimento com Joabe, filho de Zeruia, que era general de Davi, e com Abiatar, o sacerdote, os quais o ajudavam seguindo a Adonias. Então foi esse o propósito. Historicamente, nós temos aqui diante de nós um período de sucessão do reinado, e o filho mais velho deseja realmente ter o trono. Só que em 1 Crônicas, capítulo 22, nós temos um detalhe ou uma questão que deve ser levado em conta. 1 Crônicas 22, 9 e 10 diz assim, o Senhor falando com Davi: eis que o filho que te nascer será homem de repouso, porque repouso lhe hei de dar de todos os seus inimigos ao redor. É verdade, Davi, ele não teve repouso, Davi teve guerra. E Davi lutou contra todas as grandes nações ou tribos ao redor da nação de Israel, e Davi venceu todas elas. De forma que o rei que veio depois dele, que nós sabemos ser Salomão, que é citado aqui, realmente teve descanso de tudo isso. Então o verso continua: portanto Salomão será o seu nome, e paz e descanso darei a Israel nos seus dias. Ele edificará uma casa ao meu nome, e me será por filho. Eu lhe serei por pai, e confirmarei o trono de seu reino sobre Israel para sempre. Adonias queria o trono, mas aqueles que eram, junto com Davi, os líderes da nação de Israel, sabiam que Deus havia escolhido outro. Deus havia determinado que Salomão herdaria o trono do seu pai. Por isso, então, em 1 Reis, ainda no capítulo 1, versos 38 e 39, nós vemos que alguns homens se unem para, então, fazer de Salomão rei. Então desceu Zadok, o sacerdote, Natã o profeta, e Benaia, filho de Joiada, e os quereteus e os peleteus, e fizeram montar a Salomão na mula do rei Davi, e o levaram a Giom. E Zadok, o sacerdote, tomou o chifre de azeite do tabernáculo e ungiu a Salomão, e tocaram a trombeta, e todo o povo disse: viva o rei Salomão. Aqui Batseba, mãe de Salomão, ela alertou Davi sobre isso, o que estava acontecendo, os propósitos de Adonias, e ela une os poderosos de Israel para que Salomão seja imediatamente ordenado rei. Foi isso que aconteceu. Tanto que no verso 50 do capítulo 1 é dito: porém Adonias temeu a Salomão, e levantou-se, foi e apegou-se às pontas do altar. Quando ele viu que o intento dele não deu certo, ele fez o que muitos naqueles dias fizeram. Quando você não podia com aqueles que iam contra você, ou era uma questão de um levante cívico, militar, como era no caso aqui, eles fugiam para o tabernáculo. E lá no tabernáculo, no pátio do tabernáculo, eles se agarravam ao altar. Eles não poderiam ser mortos ali. E foi essa a ideia que Adonias fez. Nós vemos depois que o rei Salomão perdoou Adonias, porém fez uma ressalva para ele, está no verso 52. Disse Salomão: se for homem de bem, nenhum de teus cabelos cairá em terra. Se porém se achar maldade nele, morrerá. O que Salomão está dizendo? Olha, eu vou perdoar o que você fez dessa vez, mas se você tentar de novo, não há solução. Se você tentar fazer isso de novo, eu não vou te perdoar. E o homem fez. Adonias fez de novo. E sabe como que ele fez? Lembra de Abisag, a jovem que deitava-se para aquecer Davi? Ele foi a Batseba e pediu Abisag como esposa. Qual era o intento dele? Aos olhos do povo, talvez Abisag tenha sido esposa de Davi. Ao tomar Abisag, então, ele também tentava, era uma tentativa de fazer os olhos do povo virarem a favor dele. Olha, a esposa do rei foi dada a ele, ou alguma coisa, alguma frase nesse sentido. Batseba não percebe isso, mas Salomão percebe. Em 1 Reis 2, 22 diz assim: então respondeu o rei Salomão à sua mãe: e por que pedes Abisag, a sunamita, para Adonias? Pede também para ele o reino, porque é meu irmão maior, ou meu irmão mais velho. Para ele digo, e também para Abiatar, sacerdote, e para Joabe, filho de Zeruia. Salomão tinha avisado que ele não perdoaria um segundo intento, e ele não perdoou. Abiatar, o sacerdote, eles não matariam o sacerdote, então ele foi exilado. Joabe, o general, morto. E Adonias, morto também.
É assim que termina, mais uma vez, uma história triste na família de Davi. Você já percebeu como a tragédia envolve a família dele? Tamar foi violada por seu próprio irmão. Davi teve filhos de diversas mulheres. Tamar e Amnon eram filhos de Davi, mesmo de mães diferentes. Você lembra da história? Amnon violentou sua própria meia-irmã. Lembra o que aconteceu como resultado disso? Absalão, meio-irmão de Amnon e irmão de Tamar, matou Amnon. Então você tem um primeiro caso aqui de filhos de Davi que causam a morte entre eles. Esse mesmo Absalão rebelou-se contra o seu pai e a consequência da sua rebelião foi qual? Foi morto. Ele humilhou seu pai de todas as formas possíveis. E agora, por fim, Adonias é morto por ordem de seu irmão Salomão. Eu vou lhe fazer uma pergunta. Antes disso, eu sei que Davi sempre foi o meu grande herói da Bíblia, e talvez o seu também. Mas aqui a Bíblia coloca-nos diante de algo muito real. A paternidade de Davi havia sido um quase completo fracasso. Onde Davi fracassou como pai? O homem que venceu reinos e grandes exércitos, o homem que venceu um gigante, um homem que fez coisas incríveis, fracassou como pai. Davi foi um fracasso como pai. Um fracasso em gerir sua família, a ponto de seus próprios filhos causarem a morte de seus irmãos, violentarem irmãs e agirem um contra o outro. Aqui em 1 Reis, capítulo 1, verso 6, a Bíblia nos permite olhar pela fresta da porta. É literalmente isso. Nós vamos olhar pela fresta da porta da casa de Davi, e o que nós enxergamos lá dentro? O verso 6 diz: e nunca seu pai o tinha contrariado, dizendo: por que fizeste assim? A gente abre um pouquinho da porta e nós entendemos qual foi a causa do fracasso familiar de Davi. Ele jamais havia confrontado as atitudes aqui de Adonias, mas nós vamos verificar que aconteceu o mesmo com os demais filhos. Hoje pela manhã eu falei-lhes que pais que amam intercedem por seus filhos. Foi o título da mensagem desta manhã, falando sobre Jó. E hoje à noite eu quero falar-lhes sobre pais que amam, repreendem seus filhos, usando o exemplo de Davi. Eu sei, irmãos, que aquilo que tem sido ensinado nesse mundo, alguns usam a expressão uma educação positiva, sendo que muitas vezes há um abuso sério disso. E se você pensa que essa questão é positiva verdadeiramente, eu lhe aconselho a estudar melhor o caso. Eu sei que a paternidade, segundo a Bíblia, ela está sendo profundamente atacada no nosso tempo. Que o uso da disciplina está se tornando numa coisa criminalizada. Eu sei que aquilo que Deus tem nos dito sobre a educação dos nossos filhos tem sido imensamente combatida pelo mundo de hoje. Mas em Davi nós temos o exemplo do que ocorre quando nós seguimos esses passos. Davi não precisava ter feito isso, mas fez. Ele simplesmente nunca repreendeu seus filhos. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos olhar primeiro para Davi e depois nós vamos olhar para Adonias. A primeira coisa, olhando para Davi, é que ele nos permite saber que ele não aprendeu a importância de repreender seus filhos, mesmo depois de provar a dor da disciplina do Senhor por causa do seu próprio pecado. Lembra disso? Davi adultera com Batseba, Davi é responsável pela morte de Urias,
E parece que tudo isso e aquilo que aconteceu como consequência disso não despertou Davi para aquilo que estava acontecendo com os filhos dele. Em Salmo 32, versos 3 a 5, quando ele fala da repreensão de Deus, ele diz assim: quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Então ele diz: olha, fazer de conta que nada aconteceu não funcionou. Ele sabia disso. Enquanto eu fiquei em silêncio, a coisa só piorou, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Qual foi a solução? Confessei-te o meu pecado, a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade dos meus pecados. Davi sabia disso. Ele sabia que a única solução era realmente repreender seus filhos, porque Deus havia repreendido ele. Mas parece que ele esqueceu tudo isso. Ele simplesmente esqueceu todas as questões que se deram com ele. Em segundo lugar, Davi não aprendeu a importância de repreender seus filhos, mesmo depois de ter sua vida salva pela repreensão do profeta Natã. Você lembra como que ele chegou à confissão? Ele estava muito belo lá no castelo dele, como se nada tivesse acontecido. Não houve adultério, não houve a morte da criança, não houve a morte de Urias. Parece que tudo isso nada aconteceu, até que Deus envia Natã. É interessante que quando Deus envia Natã, Natã conta uma história para ele, você lembra bem? Olha, tinha um homem rico, cheio de ovelhas, e o vizinho que tinha uma ovelha só. Chegou uma visita para o homem rico, ao invés de matar uma de suas ovelhas para servir para o visitante, o que ele fez? Ele foi lá e tomou a única ovelha do vizinho dele. Davi se irou a respeito disso. Ele foi sincero nisso. Natã tinha chegado na consciência dele. E agora então, quando Natã percebe que ele entendeu a história, Natã se volta para ele e diz o quê? É tu, homem. Quem fez isso é você. Essa repreensão de Natã literalmente salvou a vida de Davi, mas mesmo tendo a sua vida salva pela repreensão do profeta, ele não atinou para fazer o mesmo para os filhos. Ele não aplicou a mesma coisa aos filhos. Ainda além disso, Davi nos dá a entender que a sua prática com seus filhos era jamais repreendê-los. No caso de Aminon, que violentou a própria irmã, a reação de Davi foi de ira. Diz assim, 2 Samuel 13, 22, e ouvindo o rei Davi todas essas coisas, muito se lhe acendeu a ira. Talvez Davi gritou, talvez Davi falou palavras impróprias para Aminon, mas não repreendeu. Acendeu-se a ira, ficou muito bravo e acabou por aí. Quando Absalão mata Aminon, trai o pai e tenta tomar o reino, depois das coisas resolvidas, como que Davi tratou Absalão? 2 Samuel 14, 22. Assim ficou Absalão 2 anos inteiros em Jerusalém e não viu a face do rei. Ele matou um irmão, ele humilhou o pai, tentou tomar o reino, e quando todas as coisas parecem resolvidas, ao invés de repreender o filho, o que Davi faz? Não, é só você ficar longe, eu não quero ver tua cara. É assim que Davi trata as coisas. É só você não estar na minha presença. Davi pecou ao não repreender o pecado de seus filhos. Esse é o pecado dele. Por que a casa de Davi desmorona? Porque ele sabe ficar brabinho, ele sabe separar quem não obedeceu a ele, mas ele nunca aprendeu a repreender. Ele nunca realmente falou com a urgência necessária, com o rigor necessário, com a seriedade necessária, a fim de que o coração dos seus filhos fosse mudado. E nós temos um exemplo trágico disso na Bíblia. Em 1 Samuel capítulo 2, versos 22 a 25, a Bíblia conta a história de Eli. Era, porém, Eli já muito velho e ouvia tudo que seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que em bandos se ajuntavam à porta da tenda da congregação, e disse-lhes: por que fazeis tais coisas? Pois ouço de todo este povo os vossos malefícios.
Não, filhos meus, porque não é boa esta fama que ouço. Fazeis transgredir o povo do Senhor. Pecando o homem contra o homem, os juízes o julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Mas não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Eu não quero que você se engane na questão aqui. Não é que agora Eli resolveu repreender os seus filhos, mas Deus já tinha resolvido matá-los. Não, não é isso que aconteceu. Eli deu corda. Deus estava ali o avisando, e ele foi permitindo, e quando não tinha mais solução, e quando Deus disse, já que você não fez, agora eu vou fazer, daí Eli tentou fazer alguma coisa, já era tarde demais. No capítulo 3 de 1 Samuel, versos 11 a 13, o Senhor diz a Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele mesmo dia, suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado contra a sua casa. Começarei e acabarei. Agora preste atenção no verso 13. Porque eu já lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se seus filhos execráveis, o quê? Não os repreendeu. Você entende a seriedade das coisas? Além de Davi, a Bíblia ainda nos traz a história de Eli. E qual foi o pecado de ambos? Eles não repreenderam o pecado de seus filhos. Ficaram irados, se isolaram, fizeram de conta que nada acontecia, e Deus não aceitou isso. Pais, Deus não aceita que nós, como pais, nos neguemos a obedecê-lo. Deus não se deixe escarnecer. O versículo que lemos no começo do culto, em Efésios 6,4, fala sobre criar os filhos na admoestação do Senhor, na repreensão daquilo que Deus tem a saber a eles, que Deus quer que eles saibam. Todas as vezes que nós não obedecemos Deus, nós temos que saber que consequências virão. Você pode querer criar os seus filhos à sua maneira, e saiba que a sua maneira trará resultados, bons ou maus. Mas saiba que criar os filhos à maneira de Deus é a única garantia que você terá o resultado que nós falamos nesta manhã. O objetivo de tudo que fazemos é encontrar os nossos filhos no céu. Eu não vou responder nem sim nem não, se Davi vai ter esse privilégio. Um homem que fez tanta coisa, possivelmente, não vai encontrar muito dos seus filhos no céu. O homem segundo o coração de Deus, o nosso herói, foi um fracasso. Assim como nós também o somos, quando não aceitamos a forma que Deus quer que nós façamos. Agora, tendo olhado para Davi, nós podemos olhar para Adonias também. Nós olhamos agora para o resultado disso tudo. O que a falta de repreensão provoca nos filhos. E a resposta, se você ler Provérbios, é muito clara. A falta de repreensão traz também a falta de temor a Deus, e a falta de temor a Deus é visível na vida de Adonias, é visível na vida de Absalão, é visível na vida de Aminon. Os filhos de Davi, era visível na vida deles como lhes fazia falta o temor de Deus no seu coração, a ponto de Absalão não ter realmente receio nenhum de levantar-se contra o escolhido de Deus, e de Adonias também não ter receio nenhum em tornar-se rei, sabendo que esta não era a escolha de Deus. Há duas formas de aprendermos na vida. A primeira delas é por revelação. Você lê a Bíblia? Tomara que sim, e com a urgência necessária, pois a Bíblia nos ensina por revelação. Você não foi capaz de aprender por revelação, Deus vai enviar a segunda maneira de aprender algo, por experiência. É literalmente mais ou menos assim, a mamãe não falava, não enfia prego na tomada, né? Tanto que hoje as tomadas são diferentes. Não dizia?
E o que a gente fazia um dia que ela não estava olhando? Por que será que a mamãe não quer que enfia prego na tomada? Não aprendeu por revelação, teve que aprender como? Por experiência. É literalmente isso que ocorre. Adonias mostrou-se incapaz de aprender pela revelação, pela repreensão. Tornou-se incapaz de aprender e por isso, e até mesmo pelas experiências da vida. Adonias foi reprovado nas duas. Ele não aprendeu por revelação e não aprendeu por experiência. E eu vou demonstrar-lhe como. Primeiro, ele não aprendeu com os erros do seu pai. Ele conhecia os erros do seu pai. Ele sabia do que seu pai havia sofrido. No Salmo 51, verso 4, Davi diz: contra ti somente pequei, fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. No Salmo 38, Davi escreveu nos versos 1 a 3: ó Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor, porque as tuas flechas se cravaram em mim, e a tua mão sobre mim desceu. Não há coisa sã na minha carne, por causa da tua cólera, nem a paz em meus ossos por causa do meu pecado. Adonias era ciente das consequências do pecado do seu pai, mas foi incapaz de aprender a lição. O seu pai sofreu tudo isso porque deu lugar aos desejos do seu coração. Passeando sobre o palácio, viu uma mulher formosa à vista. E esse olhar, essa cobiça, e é interessante isso. Por que Davi tomou Batseba por esposa? Você já pensou nisso? É só porque ela era bonita? Não. Você lembra quem era Urias? Ele era um heteu. Ele não era judeu. Sabe por que Davi tomou Batseba? Porque na mente dele, um heteu não merecia ter como esposa uma mulher tão bonita daquela forma. Já que ele não é um judeu, é apenas um heteu, eu vou tirar aquilo que ele tem. E Davi se sentiu no direito de fazer isso, simplesmente porque ele considerou que Urias cometeu, não merecia aquilo. Ele deu lugar aos desejos do seu coração, ele sofreu pelos desejos do seu coração, e mesmo assim você encontra Adonias fazendo a mesma coisa. Ele queria ser rei, custasse o que custasse. Davi queria Batseba, custasse o que custasse. E ambos aprenderam que o preço era alto. A falta de temor no coração de Adonias levou-o a não aprender nada pela experiência do seu pai. E mais do que isso, Adonias não aprendeu nada com os erros de seus irmãos. Ele sabia o que tinha acontecido com Aminon, mais uma vez os desejos do coração. Aminon ficou doente por Tamar. Aminon iludiu Tamar e a violentou. Qual foi o resultado? Morto por seu próprio irmão. Adonias contemplou o pecado e o que o pecado fez na vida de Absalão. Mais uma vez, os desejos do coração. Absalão queria satisfazê-lo. Humilhou seu pai, quase destruiu seu povo por causa dos seus desejos. E também morreu. Adonias não aprendeu nada com aquilo que aconteceu com seus irmãos, porque pessoas que não temem a Deus nunca vão aprender. Só isso. Se os nossos filhos não temem a Deus, não tem o que fazer com eles. Eles nunca vão aprender. O princípio da sabedoria é o quê? O temor do Senhor. Temer ao Senhor é o princípio, é a base de tudo. Se não há temor do Senhor na vida, simplesmente não há resultado bom nenhum. E finalmente, ele não aprendeu com os erros do seu pai, ele não aprendeu com os erros de seus irmãos, e ele não, ele não aprendeu com seus próprios erros. Ele tentou tomar o trono, Salomão perdoou e disse: se você tentar de novo, o bichinho não tentou de novo. Aí já é falta de inteligência, né? Tinha sido avisado, não aprendeu com seus erros. Qual foi a consequência? O mesmo dos seus irmãos. Acabou morto, por ordem de seu irmão. É com tristeza que a gente vê que a família de Davi é uma tragédia. Isso não nos alegra.
quanto nós amamos Davi, quanto aprendemos com ele, inclusive em como não criar seus filhos. Sabe, na minha mente limitada, eu fico pensando em ir lá no céu, sentar no banquinho para conversar um pouquinho com ele na eternidade, né? Davi, vem cá, vamos tentar entender o que aconteceu mesmo, porque muitas coisas a gente simplesmente não consegue entender como chegou nesse ponto. Graças a Deus por 1 Reis 1,6, que abre a fresta da porta e diz, olha, o problema está aqui, ó. Ele nunca repreendeu, nunca usou da repreensão. E por isso agora nós precisamos olhar para Provérbios, e por exemplo, Provérbios 29:15, é muito claro quando nos diz assim, a vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entrega a si mesma, envergonha sua mãe. Pais, vocês já leram esse versículo dezenas de vezes. A vara e a repreensão dão sabedoria. Como que nós tornamos nossos filhos sábios? Disciplina e repreensão. Eles precisam disso. Mas quando não tem disciplina nem repreensão, a criança que é entregue a si mesma faz o quê? Envergonha seus pais. Foi o que aconteceu com Davi. Não houve repreensão, não houve disciplina. E Deus está dizendo, se você não trouxer disciplina e não trouxer repreensão para a vida dos seus filhos, eles vão envergonhar você. É Salomão que diz em Provérbios 10:1, o filho sábio alegra seu pai, mas o filho insensato é tristeza da sua mãe. Quando o filho aprende a sabedoria, ele se torna uma fonte de alegria. A gente fala das famílias de antigamente, não é? A família da minha esposa é pródiga nisto. Eles se converteram todos no mesmo dia. Não é o vô, a avó e os filhos. Alguns filhos já tinham conhecimento do Evangelho, mas quando o vô deixou o pastor Artêmio lá na casa deles em Umas para pregar o Evangelho, não é? O vô deixou o facão de lado e disse, eu creio. E os filhos ficaram felizes porque não podiam crer se o velho não cresce, né? E desobedeceu o pai como? Viviam sempre na sua religião. O pai abandona a velha religião, abraça a Cristo e todos eles abraçam. Eu brinco com a minha esposa dizendo o seguinte, as fotos deles, antes desse dia, o povo feinho, viu? Aquele povo da roça, assim, meio torto. Daí você olha para as fotos deles depois da conversão, o povo bonito. Mudou até isso, né? Mudou. O Antônio já foi lá na casa do meu sogro, né? Antônio e a Tati. Mudou até isso. Eu dou graças a Deus pela vida do meu sogro e pelo homem que ele é. Sabe como é o nome dele? Israel. É até o nome abençoado. O filho sábio alegra seu pai. Eles foram ensinados, a partir disso, do Evangelho, a repreenderem os filhos, a agirem como Deus queria, e colheram isso, a alegria. Mas o filho insensato traz o contrário. Vai ser a tristeza. Em Provérbios 13:24 diz, o que não faz uso da vara, o quê? Odeia seu filho. Você não repreende, você não disciplina, você não ama o seu filho. Você o odeia, mas o que ama, desde cedo castiga, e o castigo aqui é punição, disciplina, que visa mudar o coração. Por isso Provérbios 19:18 diz, castiga o teu filho enquanto há esperança, mas não deixe que o teu ânimo o exalte até o matar. Eu sei que nós somos acusados de violência hoje, ao usarmos da disciplina com os nossos filhos, e nós precisamos ter sabedoria com isso. Eu lembro de um dia da nossa primeira filha, quando ela foi a primeira, logicamente, a ir para a escola. Um dia a mãe dela teve que repreender ela, não é? E ela se agitava toda quando usava da varinha com ela. E escapou uma do bumbum e pegou na perninha do lado assim. Sabe o que a bichinha fez? Chegou na escola e mostrou para a professora. Eu não sei se a professora viu lá, ela disse, foi minha mãe. A gente passa por isso. Acontece. Graças a Deus que a professora entendeu. Mas eu reconheço que usar da disciplina com os filhos hoje precisa ser debaixo de uma dependência pura e santa de Deus. Você fazer o que é certo hoje num tempo onde o amargo é chamado de doce e as trevas são chamadas de luz, se tornou um desafio.
Mas não tenha medo desse desafio. Eu quero concluir com Efésios 6:4. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Todas as terapias que nós temos, humanistas, elas todas têm o mesmo modelo. A chance de sucesso é baixa. Algumas dessas terapias você vai ter que fazer durante toda a vida, sem nunca ser liberto delas. Há terapias que vão acompanhar, terapias psicológicas vão acompanhar você por toda a vida. É assim a proposta. Outras terapias dizem, olha, você vai fazer isso, isso, isso. Tá, e qual vai ser o resultado? Você tem aí de 10% a 15% de chance de melhorar. Outras vão ser muito honestas e dizer assim para você, não vai melhorar nada, mas você pelo menos vai aceitar melhor isso que está acontecendo. Isso são as terapias humanistas que temos. Sabe o que é a Bíblia? A Bíblia é o único livro que, se você fazer o que ela está dizendo, com 100% de chance, os resultados serão aqueles que ela promete. Não há nenhum outro livro, nenhuma atitude, nenhuma ação que garanta 100% de resultado. Se você aplicar a Bíblia em sua vida e na vida de seus filhos, aquilo que Deus promete vai acontecer. Vale a pena obedecer a Bíblia? Sempre valeu. Portanto, pais, o livro de cabeceira de quem está criando seus filhos é a Bíblia. Não é nenhum outro. Não é podcast, não é séries ou qualquer coisa que você encontre na internet, é a Bíblia. O livro de cabeceira de todo pai precisa ser Provérbios. Ler a Bíblia e aplicar à sua vida e de sua família aquilo que Deus fala, para que não aconteça conosco o mesmo que se deu com Davi. Que o exemplo dele, infelizmente mau exemplo, seja firmado em nosso coração, que nós saibamos o que devemos fazer. Vamos fechar os nossos olhos.